Sermão do Monte, ele é um estatuto, por exemplo. Toda comunidade, sociedade tem um estatuto, certo? Por exemplo, a gente está aqui na igreja, a gente tem algumas regras. Tem os horários do culto, né? A gente não tem uma coisa muito, só pode tal roupa, mas a gente tem uma certa ideia do que não pode, né? A gente tem um bom senso. Se você vai num condomínio, tem o estatuto do condomínio, pode tirar lixo tal hora. Pra quê? Porque isso ajuda as pessoas a se, né, conviverem, se relacionarem. E o Sermão do Monte, ele fala exatamente sobre os estatutos do reino, né? Ele é direcionado para os discípulos, porque são aqueles que seguem ele, e ele não é exatamente para conduzir alguém à salvação, porque a salvação é pela graça, mas ele orienta aqueles que já estão salvos, do tipo, nós estamos salvos, como a gente deve se comportar a partir de então, né? Por quê? Porque o reino, gente, a graça, a salvação, ela é de graça, mas o reino custa tudo. Ele vai demonstrar o nosso comportamento se a gente realmente tem uma nova natureza. Porque para falar, qualquer um fala, sou convertido, mas e a sua forma de vida, né? Então são as características das pessoas que são os bem-aventurados, os felizes. Quando fala bem-aventurados, é o mesmo que dizer felizes os que, tá? Então aqui ele fala, felizes os que são humildes, os que choram, né? Porque serão consolados. Esse choro não é assim, que bom que vai chorar, quero chorar, não. Porque toda pessoa que está sofrendo, Deus vai consolar. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça. Não daria para falar todos, eu acho que esse assunto vai continuar do reino, né? Mas eu vou falar sobre a humildade e os limpos de coração, que é algo que eu acho que combina com o jeito de uma criança ser, tá? Ele fala, né, sobre os humildes. Somente os que nasceram de novo podem praticar essa lei do reino dos céus. O homem natural, pelo seu próprio esforço, não consegue cumprir, né, esse padrão do reino. Então não adianta a pessoa falar assim, não, eu vou me esforçar para ser desse jeito. Não vai conseguir. Pode tentar, mas não vai conseguir. Porque isso é dado no espiritual. Isso é Deus vivendo em você. É a nova criatura. É aquela coisa que fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Só quando a gente tem esse novo nascimento, é que a gente consegue agir desta forma sem forçar a barra. Forçar a barra qualquer um pode forçar. Eu posso fingir que eu sou legal por algum tempo, que eu sou humilde, que eu sou tudo. Mas não é a minha natureza. Não é natural meu. Isso é dado no espiritual, tá? Depois que nós somos salvos pela graça, Deus vem habitar em nós. E Ele gera em nós a capacidade de cumprir esse tipo de comportamento. Porque nós estamos representando a natureza dele. Eu me esvazio para me encher de Deus. Então, quem fala mais alto em mim é o próprio Deus. Só que isso é coisa que todo dia a carne vai tentar, né, usar esse espaço. E a gente tem que encher com o Espírito, né? Porque não tem reservatório. A gente tem que todo dia beber da água, né? Que a gente não vai ter mais sede. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, quando a gente tem essa vontade de estudar, né, isso é Deus operando em nós, porque se Deus não operasse assim em nós, por isso que o Bruno falou que as crianças por si só não vão querer ir para Jesus, né? Então, hoje em dia, por isso que os adultos têm que levar as crianças até que elas possam viver o espiritual, né? Então, a gente tem que lembrar, toda vez que eu penso em alguma coisa, que eu quero concretizar alguma coisa, eu sempre penso, se for para ser Deus, já está operando em minha vontade, né? Então, Ele vai me operar o realizar. Ele providencia tudo, né? Então, eu não preciso ficar desesperada pensando como eu vou conseguir as coisas, porque Ele vai operar em mim o querer e o realizar. Isso nos dá uma certa paz, porque não precisa depender de tudo, como que vai ser, o que eu tenho que fazer. Ele vai dando passo a passo. Porque isso gera ansiedade na gente. A gente fica, como que eu vou fazer? Não, né? Isso vai gerando ansiedade. O dia que eu me vi o dia inteiro procurando cadeira para botar na nossa sala lá, eu falei, eu tô ansiosa. Deus vai operar ou realizar, não vou ficar mais olhando, né? Então, a primeira qualidade do cidadão do reino é a humildade de espírito.
tá? Não estamos falando sobre salvação, nós estamos falando sobre uma qualificação. O que é humildade? É o oposto do orgulho, tá? Quando a gente quiser saber o que é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não é orgulhosa. Se é porque aquela pessoa se ofende demais, eu sempre falo, tá ofendida, vai orar, porque tá orgulhosa, não é verdade? A gente, quando se sente ofendida, a gente tem que trazer isso ao nosso coração. Por que eu tô ofendida? Sabe? E enfrentar a gente mesma, porque não é fácil a gente querer aceitar um defeito nosso. Não é verdade? Ninguém quer ser autocriticada, muito menos ser criticada por outra pessoa, né? Não se deixar levar pela soberba, pela arrogância. Em Provérbios 15:33 diz que a humildade precede a honra, né? E também diz lá que o orgulho precede a queda, né? Gente, humildade não é quando a gente fala assim, aquela pessoa é humilde. Tipo assim, aquela depreciação de que a pessoa não tem recurso financeiro, não tem nada a ver com recurso financeiro. Aquela pessoa é humilde. Porque algumas pessoas acham que Deus gosta mais dos pobres do que dos ricos. Não é isso. É porque muitas vezes o rico, por ter muito condição e poder aquisitivo e recurso, ele não se acha dependente de Deus. Ele acha que o dinheiro compra tudo. Ele se sente poderoso. Por isso que fala que não dá para servir dois senhores, Deus e ao dinheiro, porque quem tem muito dinheiro não quer se submeter a nada, nem ninguém, né? E muitas vezes a pessoa que tem menos recurso, ela vai ser mais dependente do Senhor, porque é só o Senhor para prover na vida dela. Mas a gente já vê muito pobre, orgulhoso e muito rico, humilde. Então a humildade que está dizendo aqui não é relacionada a finanças, né? A dinheiro. Não há mérito nenhum na pobreza, gente. Porque algumas versões dizem felizes, não humildes de espírito, os pobres de espírito, mas não está falando de dinheiro. Está falando de condição espiritual, quando eu sei que eu não sou nada e que eu preciso de Deus para tudo, tá? É reconhecimento que nós somos necessitados em tudo de Deus. É a gente se esvaziar para se encher dele. Aquilo que você falou, muitas vezes das pessoas se ofenderem quando alguém fala alguma coisa, é isso, né? Se você sabe de quem você é filho, a quem você pertence, você Exatamente. não vai escutar nada que as outras pessoas Exatamente. falam. Ainda que elas pensam isso, eu sempre falo, a quem que a gente deve, que tem que conhecer o nosso coração? Claro que as pessoas, isso também vai refletir no nosso comportamento. Mas se tem uma pessoa ou algumas pessoas que pensam algo de você que não é o que você é, e estão falando por aí, a gente não tem que se defender. Nosso advogado é o Senhor. Não importa o que estão falando, né? Jesus não se defendeu, gente. Ele não se defendeu em nenhum momento. Ele não, né? Nem na hora que estavam condenando ele cumpriu a vontade do Pai. Não precisa ficar lá se defendendo. A gente também não precisa ficar se defendendo, porque a gente tem que estar bem com Deus. Se a gente estiver bem com Deus, o resto que se encaixe lá. Eu sempre falo assim, que não importa o que os outros falam de mim, importa o que Deus acha de mim. Não é? Exatamente. Aí a gente pode até pensar, Senhor, o que estão falando de mim? Se tiver algum sentido, se o Senhor tiver aborrecido comigo, me mostra para que eu possa me arrepender. Porque também a gente achar que a gente é livre de qualquer ofensa nas pessoas, nós não somos, né? Não somos. Porque às vezes a luz que está na gente incomoda os outros. Sim, né? com certeza. A gente tem que separar. Por isso que fala também que os felizes que são perseguidos pelo nome dele, né? Humildade também não é aquela pessoa culturalmente ignorante. Sabe quando a gente fala, aquela pessoa, aquele tiozinho lá, ele é humildezinho. Não é aquele cara que não tem estudo, porque Jesus usou muita gente ali iletrada. Também não tem nada a ver com isso, tá? Com cultura. E também não é uma virtude natural, né? Ninguém nasce humilde. Ninguém nasce humilde, gente. Isso é uma característica, né, do Espírito Santo. Não é personalidade. A gente não consegue se fazer humilde. A gente se transforma em uma pessoa humilde porque a gente está vivendo a Cristo,
né? É Cristo que reflete a nossa natureza. A gente que reflete a dele, né? Para explicar um pouquinho a respeito dessa humildade, tem uma passagem em Lucas 18, que é quando sobe, né, para orar no monte um publicano, que era muito mal visto, porque ele cobrava impostos do próprio povo, e um fariseu que se achava o dono da lei, né? Aí o fariseu olhava o publicano orando lá e falava assim: Senhor, muito obrigada, porque eu não sou igual esse publicano aí, né? Eu dou meu dízimo, eu vou lá nos meus cultos, tô andando certinho. E o publicano orava: Senhor, né? Eu sou o pior dos pecadores. Ele nem olhava, nem erguia a cabeça, né? Ele falava assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus disse que esse desceu do monte justificado pelos seus pecados, porque ele era humilde de espírito. Porque pecar, gente, a gente não tá livre de pecar, né? Mas a gente tem que reconhecer que nós somos necessitados do perdão de Deus todos os dias. É reconhecer a nossa necessidade absoluta de Deus, a nossa limitação e pobreza espiritual. É ter um espírito vazio de si mesmo, das coisas do mundo, das paixões pelas coisas do mundo e procurar ser cheio de Deus. É aquele que aprende com qualquer um, sabe? Aquela pessoa, vamos supor, não sei quem vai dar uma palavra, nossa, mas aquela menina lá, ela acabou de chegar na igreja, ou é muito nova, né? Ou não tem o curso que tem que ter, porque eu sou da área tal. Não, Deus usa, gente, pessoas improváveis. A gente não pode tirar isso da cabeça. Às vezes Deus tem uma palavra pra você que vai vir de uma pessoa improvável, né? Então a gente não pode achar ninguém menor que a gente. É os médicos, às vezes você vai no médico, tudo ferrado. Você chega lá, não vi. A gente já fica preconceito. Você vai curar, eu não. E você leva exatamente. Né? Eu acho bonito quando fala assim, eu não lembro quem foi que era um cara assim super, que descobriu não sei o que, uma pessoa importante que fala assim, como que você chegou onde você chegou, né? Aí ele fala assim, porque eu subi nos ombros daquele que vieram antes de mim. A Ana Márcia sempre fala assim pra mim, ela sempre fala, eu quero que você vá além do que eu fui. Sobe no meu ombro pra você ver adiante de mim. Porque hoje em dia tem muita gente que quer que os outros cresçam, mas não é mais que eles. Daqui você não passa, querido. Não é verdade? Porque acha que vai tirar o lugar dele. Isso é melhor sempre, né? Gente, aquilo que é nosso, que Deus nos deu, mas não vai tirar. É essa confiança que eu tenho que ter, aquilo que é meu, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, né? Eu queria estar em tal situação, eu queria estar em tal trabalho, tal pessoa que recebeu, né? Eu merecia mais que ela. Não, se foi dada a ela, é porque Deus tem planos para aquela vida. E Deus vai te dar aquilo que você precisa. Né? Às vezes as pessoas falam assim, cada um tem aquilo que merece. Não necessariamente, cada um tem aquilo que precisa. Né? Às vezes a gente vê gente boa passando por coisa que não merecia, mas ela precisa. E quando a gente entende isso, a gente fica com paz, porque eu não fico querendo disputar o lugar de ninguém, eu consigo ficar feliz pelo outro. Né? E a gente falou, então, isso é sobre ser humilde. E a outra característica e última que eu queria falar sobre os limpos de coração, que fala, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando ele fala isso, me vem muito essa questão de, às vezes, as pessoas falam assim, como que você consegue, às vezes, ver Deus, né? Ou a gente escuta alguém dando um estudo que fala que a pessoa, a pessoa fala, Deus falou comigo, ou isso, não sei lá, Deus... Aí você fala, como que Deus está tão presente na vida dela, assim, no cotidiano, em coisas simples, né? Porque são pessoas que conseguem ver o agir de Deus na vida delas, porque são pessoas que estão limpas de coração. Porque limpeza é diferente, limpo, né, de puro. Então, que nem eu fui dar um treinamento pro pessoal da Arca essa semana passada, né? As cozinheiras, a Renata me ligou, que a vigilância sanitária tá pedindo, eu falei, reúne todo mundo no lugar só, vamos lá, né? Aí eu estava explicando para elas que uma coisa que aparentemente está limpa, ela não está livre de bactérias. Quando a gente lava alguma coisa, você está limpando a sujeira, mas você não desinfetou. Então ela pode estar contaminada. Aí a gente ensina a sanitizar, porque só limpar não mata as bactérias. Quando a gente fala que uma coisa está sanitizada, aí sim ela está esterilizada, não é só limpar. Porque aos nossos olhos a gente não consegue enxergar o micro-organismo, certo?
E a mesma coisa, existe uma diferença entre estar limpo ou estar puro. E Deus fala que a gente tem que estar limpo e puro de coração. Então a limpeza é a gente estar livre da sujeira do pecado. Então, por exemplo, não vou mais pecar, impossível, querida, não dá, né? Mas quando eu peco e reconheço meu pecado e levo a Deus e me arrependo, estou livre do meu pecado. E uma pessoa arrependida é uma pessoa que muda de comportamento. Não dá pra pecar todo dia na mesma coisa e falar que tá se arrependido todo dia, porque Deus conhece as intenções do coração. Às vezes a gente peca na mesma coisa e tá arrependida sim. Quantas vezes eu pedi perdão pra Deus pela mesma coisa que eu fiz? Mas eu estava arrependida, porque não é fácil vencer o pecado, né? Isso é a pessoa limpa de coração. Agora, a pura é a pessoa que significa uma questão de pureza, de mistura. Então, por exemplo, a pessoa acredita em Deus, mas ela acredita na benzedeira, ela acredita no poder da pedrinha lá que ela põe no pescoço, porque atrai felicidade, usa aquilo achando que aquilo é o suficiente para... Entenderam? É quando a gente divide a glória de Deus, o poder de Deus na nossa vida. É recorrer a todo mundo e por último a Deus. Tô com um problema, primeiro eu vou contar para não sei quem, aí depois a pessoa vai lembrar de Deus só na hora que tudo que ela tentou não deu certo, né? Claro, a gente pode confiar no advogado, desde que antes a gente tenha certeza que é Deus que colocou na nossa vida aquele homem. A gente pode acreditar no médico, desde que a gente saiba que ele está sendo usado por Deus. Deus usa as pessoas, né? Mas ninguém faz aquilo que só Deus pode fazer. Então, quando a gente fala de um coração puro, é um coração que não tem espaço para nada além da autoridade de Deus.